Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos dando início a mais uma live aqui na página História de Vida e Prognóstico para o estudo de outro capítulo do livro Deus Radiografia Simples. Nós temos hoje como tema a amizade. Eu postei ontem um pequeno vídeo com um resumo do capítulo, que já é pequeno, mas deu para reforçar aí, para lembrar a todos que a amizade é uma das modalidades que o amor se manifesta e que é uma virtude muito que nos conforta muito, que nos permite uma troca afetiva muito valiosa e muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, nos leva aos mais difíceis testemunhos, porque temos em algumas ocasiões que lidar com a expectativa das pessoas, dos amigos, e quando falamos amigos, podem ser familiares, podem ser pessoas muito queridas, mesmo na relação afetiva, a pessoa pode ter um grau de amizade, então não exclui os nossos afetos. Quando eu digo o conflito que às vezes acontece entre atender à vontade do outro, atender até mesmo o nosso desejo em relação a essa pessoa e a própria consciência que nos adverte de algum inconveniente. As amizades raríssimas que a Jurona está comentando aqui são realmente preciosíssimas para nós. E quando nós nos distanciamos dessas pessoas e elas se distanciam de nós por motivos físicos, por motivos de uma mudança, também de um afastamento devido à diferença de opinião, diferenças ideológicas, por exemplo, o que se tornou uma coisa comum nos últimos tempos. As recordações daquele período de harmonia, de entendimento, de companheirismo, ficam guardadas em nossos corações como um tesouro muito querido, muito precioso e que a gente conserva com muito carinho. E eu digo até, como está no livro, com uma certa avareza, para a gente não desperdiçar, não jogar fora essas recordações tão gratificantes. Nardi Vargas, boa noite. Prazer em te receber aqui também. Então, nós temos aí um tema dos mais fecundos, que dá muito material para a gente trabalhar, e eu só dei uma pincelada aqui em relação ao que está no capítulo, que eu postei no vídeo ontem, para que a gente possa seguir avante, seguir em frente, porque tem mais material para a gente analisar de acordo com o que nós encontramos no Evangelho. Maria Assunção, boa noite. Prazer em te receber aqui também. Nora, tudo bem, Nora?
Um beijo para você, minha irmã. Então, dando sequência ao tema, eu gostaria de trazer para vocês 2 conceitos. Ana Lúcia, mais uma irmã no pedaço. Um beijo para você também. Eu gostaria de trazer 2 conceitos do Evangelho a respeito da amizade. O primeiro é muito sintético. Tícia, minha filha, eu estava te esperando. Um beijo para você também. O primeiro conceito do Evangelho que eu trago para a nossa reflexão está em João, capítulo 15, versículo 14. Jesus afirma: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ei, Gabi, boa noite. Beijo para você, para a Rosana e um grande abraço para o Fernando Maciel. Então, essa afirmativa de Jesus, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, João 15, 14, é muito densa, muito forte, e nós precisamos refletir um pouquinho o que ela traz, qual é o conteúdo, como aceitá-la, não é? Porque a nossa liberdade, como já vimos, é muito preciosa. E como é que vamos obedecer assim? Primeira coisa, então, é verificar quem é esse eu. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem é? Qual é esse eu? A maioria das pessoas tende a achar que é Jesus. A Juranda já está dando a resposta aqui. Muita alegria de ter você aqui também, viu, Ana Lúcia? Tícia Veloso, a consciência. Juranda está trazendo o conceito do eu. Eu sou. O eu divino. O eu divino ou consciência profunda. Né? É colando não, você está aprendendo mesmo, você já é mestra. Então, o eu, que representa a consciência profunda, nós temos uma parceria, é uma identidade, é uma parceria tão estreita que nós podemos dizer que nós somos a consciência superficial de um espírito que tem uma sintonia com o céu. Penso que o eu é igual à consciência. Tá certo, Juranda. Só que a nossa consciência de trabalho, de vigília, de raciocínio, de juízo, que está aqui na morada cerebral, conforme nós colocamos no livro Poema das Moradas, é uma consciência que pode ser muito intensa, muito ampla e ser muito sensível, mas ainda não é a consciência profunda. A consciência profunda está em um espírito que tem uma ligação muito forte conosco e que é a consciência profunda. Eu estou me baseando num outro versículo do Evangelho, quando Jesus fala: ora, somente subiu ao céu o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, as
criaturas, né, geradas por Deus, elas têm uma capacidade de permanecer no céu. Elas vivem em sintonia com Deus, com a criação, com a lei divina, vivem em felicidade plena, dentro do possível de cada um. Então, é esse eu que nos transfere as mensagens, as ideias, os conceitos, as advertências, e que nos faz refletir sempre no que convém, no que é ético, no que é moral, o que significa fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, é essa ordem, é esse comando que aflora da consciência profunda para nós. E que acontece com muita frequência da gente pisar em cima, da gente se negar, da gente fazer-se de surdo e seguir em frente com os nossos desatinos, com o nosso egoísmo, nosso orgulho e um conjunto de atitudes que representam a negação, o esquecimento da lei divina, da voz da consciência. Joana Dark, boa noite, prazer em receber você aqui. Tá certo? Então, mas fazer o que essa consciência manda é um pouco mais complicado do que simplesmente admitir, ouvir esses avisos. Nós vamos abordar agora o outro lado da moeda para a gente entender melhor. Vai ficar até mais claro a diferença. O outro lado é uma passagem um pouquinho mais longa e eu vou pedir paciência a vocês que eu quero ler. São 5 versículos do Evangelho, tá? Tá em Lucas, capítulo 11, versículo de 5 a 9. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essa é a outra face da moeda. Aqui não há uma conclamação para que você obedeça, para que você acate os mandamentos, mas para que você vá atrás, para que você corra atrás do que você quer, do que você precisa, daquilo que você acha que é necessário para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua realização. Então, nós temos 2 tendências, 2 vertentes que precisam se conciliar, não é?
Como é que nós obedecemos a uma consciência profunda? E quando é que nós vamos buscar aquilo que nos interessa, que nos atrai e que nós amamos, que nós queremos muito? Se nós olharmos um pouco a tendência de cada uma delas para algum extremo, a gente pode concluir que nenhuma delas é absoluta, nenhuma delas deve prevalecer de uma forma total, de uma forma absoluta. Porque, se nós olharmos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, e isso for levado assim a ferro e fogo, o que acontece? Nós nos tornamos muito excessivamente obedientes, o que pode levar a uma acomodação, a uma certa apatia, porque o que vem da vida precisa ser acolhido de qualquer forma, precisa ser aceito. Isso levaria a uma resignação patológica, um enrijecimento, tá certo? Se a gente levar tudo dessa forma, que o que nos chega, o que nos acontece e as coisas como estão precisam ficar, é uma anulação da própria criatura, da sua vontade, da sua necessidade, do seu querer bem. Bom, então já sabemos que atender ao comando divino, porque a vontade de Deus se manifesta para nós através das circunstâncias. É por isso que nós podemos afirmar que a crucificação de Jesus no Calvário foi uma consequência da vontade de Deus, não de que ele fosse crucificado, mas de que a sua lei, por várias razões, se manifestava dessa maneira. Não que Deus quisesse, mas que o resultado é uma conclusão, uma consequência de leis que estavam funcionando naquela ocasião. E uma delas é que Deus tinha que respeitar a liberdade dos envolvidos. Mas vamos então pegar daqui, passar para o outro lado, que é a necessidade. Adriano Henrique, boa noite, um abraço para você, bem-vindo. Na outra passagem, Jesus Cristo fala, através de uma parábola, que nós precisamos insistir, precisamos procurar bater para que a porta se abra. Boa noite, Joana Dark, muito prazer em ter você aqui. Vamos ver o que o Romão está falando Vale também refletir sobre a parábola do mordomo infiel. Consta em Lucas 16:9. Granjeai amigos com as riquezas das injustiças. E Emmanuel relata, na lição 111 do livro Pai Nosso, que se não tens ligações com as riquezas das injustiças, já tivemos. Muito bem lembrado, Romão. Essa parábola aí começa também de uma forma muito interessante, né? Que é isso que ouço de ti? Dá contas de tua mordomia. Então, nós vamos prestar conta das nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas realizações, dos bens que passaram por nossas mãos, não é? Mas, olhando o tema da amizade, podemos dizer que Deus é nosso amigo e nos proporciona o melhor possível dentro
do nosso merecimento e dentro de um projeto de vida que a gente tem. Ou seja, nós recebemos uma família, recebemos condições sociais, né? Recebemos um mundo, um planeta para a gente habitar, que tem condições para que a gente vivencie uma experiência que pode ser muito densa e de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Entretanto, nós vamos sentir algumas necessidades que são muitas vezes difíceis. E aqui tem duas mais importantes e, de certa forma, mais frequentes. Uma profissão, nós queremos realizar uma profissão. E queremos viver um relacionamento com alguém. E isso está difícil, não se concretiza. Então nós começamos a batalhar por aquilo. Pelo fato de eu ser médico, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que gostariam muito de ter sido médicas. E isso gerou uma frustração grande na vida da pessoa, que ela carrega aquilo por anos e anos e às vezes até morre com essa frustração. Ou então, acho que todos nós aqui conhecemos alguém que teve um relacionamento afetivo que fracassou no início, no meio ou no fim de muitos anos, e essa pessoa fica travada, a sua vida amorosa, familiar, fica travada nesse ponto, ela não consegue avançar, porque ela quer aquilo, ela quer fazer aquela profissão, ela quer realizar aquele trabalho, ela quer quer viver com aquela pessoa. Então, algumas vão atrás e batalham, e se empenham, e se esforçam de maneira a conseguir, a chegar a um ponto satisfatório para as suas expectativas, para as suas necessidades. Maria do Carmo, tudo bem? Prazer em ter você aqui. Gabi, amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito ou ser vivida em sua intensidade? São as duas coisas, não é, Gabi? A gente procura viver esse relacionamento com intensidade e, ao mesmo tempo, guardando no peito, né? Porque se houver qualquer desentendimento, qualquer ruptura, qualquer afastamento, o que foi vivido de bom está guardado. É seu, é nosso, de cada um, tá certo? Mas quando você quer, e você corre atrás, e você busca, muitas vezes você consegue. Mas sabe o que acontece? Para eu ser um pouco mais objetivo, acontece que nem sempre aquilo é tão doce quanto a gente pensava. E eu vou comentar primeiro sobre o caso da medicina. As pessoas que estão frustradas porque não fizeram medicina, elas não sabem que a nossa classe profissional tem um desafio tão grande. É tão complicado você exercer essa profissão por causa da expectativa da população. A sociedade põe um fardo tão pesado nos ombros dos médicos e muitos acabam não conseguindo lidar com as limitações do trabalho médico e começam a trabalhar de uma forma ruim,
de uma maneira displicente. Isso vai deteriorando a ponto de alguns, infelizmente é raro, que chegam a maltratar os pacientes. A classe médica tem um índice de suicídio, de alcoolismo, de uso de drogas, de depressão, acima da população. Então, vejam bem, isso é só para exemplificar que uma frustração pode ser um mecanismo de proteção da vida para a pessoa. No caso das relações afetivas, nós também conhecemos, e acho que cada um de nós conhece, pessoas que, depois de muito esforço, de muita espera, conseguiram viver com aquela figura que eles, de alguma forma, tiveram algum contato ou tiveram algum relacionamento, e depois, quando vão, quando partem para uma vida a dois, é um buraco, é um abismo que a pessoa cai, porque aquela criatura é muito diferente da que foi idealizada no passado. Ela não preenche aqueles anseios, a necessidade, a carência. Então, acaba se transformando muitas vezes num desastre, numa ruptura assim traumática, porque às vezes os dois insistem além do recomendável e terminam o relacionamento com muitas mágoas ou até mesmo de uma forma dramática. Então eu volto ao balanço dessas duas coisas. É preciso que a gente olhe o que a vida está nos oferecendo, o que ela nos traz, o que é possível aceitar e o que a gente sente necessidade de complementar. E essa necessidade de complementar, eu acho que tem um outro critério muito interessante, que é você buscar e você procurar e você bater à porta, mas até um certo ponto. Porque se a vida não te atende no seu pedido, na sua busca, no seu empenho, estou dizendo que você vai pedir e ficar sentado esperando, não. Eu estou dizendo que você vai atrás, você vai trabalhar, ou você vai estudar, você vai ralar de estudar para você passar num vestibular, para você fazer algum curso, algum treinamento que você pretende fazer. Não é? Você quer ser mecânico, por exemplo, então você precisa ter um pouco mais de gabarito, um pouco mais de formação na área, para não ser um apertador de parafuso apenas, não é? Mas se você se empenha, se você luta, se você sofre atrás e a coisa não dá certo, convém você pensar que seja mais interessante alguma coisa diferente. Porque essa passagem que eu li, que Jesus fala, batei e abri-se-vos-á, ele continua o mesmo assunto. Ele diz assim, porque qual pai que o filho pedindo pão dá a ele uma pedra? Não, você vai conseguir o que você quer com frequência. Se você se empenhar mesmo e persistir e perseverar, você vai conseguir. Certa ocasião, alguns alunos me disseram assim, professor Gilberto, temos agora um colega aqui na faculdade que prestou vestibular durante 9 anos para medicina e acabou passando agora. Não é muito legal? E eu disse para eles assim, muito interessante, mas eu tenho medo
Desculpe, eu tenho pena da autoestima desse rapaz. Porque você ficar 9 anos batalhando por uma mesma coisa, significa que você tem um buraco dentro de você. Tem um vazio que você projetou que vai ser preenchido naquele lugar, com aquela coisa. E isso é um prato feito para a idealização. Significa, então, que essa expectativa acumulada, curtida, sofrida, ela gera uma fantasia na cabeça da pessoa. A chance de aquilo, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja um lugar, seja uma instituição, não preencher, não atender a essa carência, a esse vazio, é grande, é muito grande. Essa pessoa vai ter que fazer uma ginástica muito grande para aproveitar a oportunidade, para aproveitar aquele trabalho, aquele lugar, para conviver com aquela pessoa, porque senão, né, essa distância acaba sendo fatal. É melhor então que você olhe com cuidado se a vida está te oferecendo ou se você está impondo à vida a sua necessidade, o seu desejo, o seu anseio. Se é você quem impõe, o risco para o seu lado aumenta. Mas se a vida caminha com você, à medida em que você se esforça, que você põe aquilo como objetivo, e você trabalha, e você estuda, e você vai usando os recursos que você tem para chegar àquele objetivo, e isso não se arrasta muito no tempo, eu acho que é mais interessante, me parece mais saudável do que você ficar impondo a sua vontade, o seu desejo à vida. Então seria você caminhar no sentido de obter, mas ficar também olhando o que a vida te manda, o que a vida te proporciona. Gabriela, vamos lá. Quanto ao número de amigos, como equilibrar? Eu quero ter 1 milhão de amigos e que, se contarmos os dedos das mãos, sabemos que só sobrarão dedos. Essa é boa, Gabi. Eu costumo dizer isso, que vergonhosamente as pessoas que eu amo, eu conto nas mãos. Os amigos, a mesma coisa. E algumas pessoas têm muito mais amigos, mas na hora de você peneirar, a maioria vai embora. A maioria você não consegue juntar. Pessoas mesmo que são amigas, que te compreendem, que te aceitam, que te apoiam e que te falam a verdade de uma maneira respeitosa, mas clara, não é? Porque ela quer o seu bem. Ela não quer só que você faça o que você quer, que você consiga atingir os seus objetivos, mas que você consiga atingi-los, mas estando bem, estando saudável, equilibrado e tranquilo, sereno. Então, isso faz parte do nosso processo, sabe, Gabi? Eu acho que aqui nós estamos entendendo que
Se todas as qualidades que nós sentimos, todos os recursos que existem nos nossos espíritos, provém de Deus, é porque Ele também tem esse sentimento. Ele tem essa virtude nele mesmo. E nós estamos lidando, então, com um Pai amoroso. Por isso que Jesus, num certo momento, ele disse para os apóstolos: o mesmo Pai vos ama. Porque não era um filho diferenciado em relação a isso. Ele não tinha um amor especial por Jesus Cristo. Ele nos ama a todos. E é, muitas vezes, com amizade que ele mostra isso. E essa amizade é que nós precisamos confiar e caminhar como se nesses dois pratos da balança. Num lado, nós estamos confiando que, por ser nosso amigo, ele está nos proporcionando o melhor possível dentro dos nosso merecimento e dos nossos vínculos. Quando um espírito vem para a experiência na carne, ele procura alguém para ele reencarnar, alguém para ele nascer. E quais são os seus vínculos? Porque se ele tiver uma missão especial, um trabalho, alguma tarefa especial a realizar, pode ser que alguém que não tenha uma ligação muito forte com ele aceite o papel de pai e mãe em função desse trabalho que vai ser realizado. Mas na maioria das vezes não é esse o caso. As nossas tarefas são muito simples, muito modestas. Então, nós temos que recorrer aos nossos vínculos afetivos, às pessoas, aos espíritos que estarão aqui e que poderão nos receber como filho, como filha. É por isso que naquela passagem do paralítico que estava há 38 anos esperando o movimento das águas. Boa noite, Deise. Muito prazer em ter você aqui. Aquele sujeito esperando o movimento das águas, ele estava esperando o movimento da reencarnação. A água é sinônimo de carne, de reencarnação no Evangelho. Só que quando ele descia, alguém descia primeiro do que ele. Não tinha margem, não tinha abertura para ele. Então, Deus não pode obrigar alguém a nos acolher e é preciso que isso seja levado em conta, que haja um trabalho, muitas vezes, de convencimento de alguém mais próximo que nos acolha para essa tarefa laboriosa, mas ao mesmo tempo tão gratificante, que é ter filhos. Então, a amizade de Deus por nós, ela é muito evidente, nós podemos senti-la, mas ela não pode nos favorecer de uma forma indevida. Ele é nosso amigo, ele nos acompanha, está conosco, nos atende, nos ajuda na prevenção de problemas, na prevenção de fracassos, de frustrações. Entretanto, nossas escolhas muitas vezes são precipitadas, são afoitas, e com isso nós arrumamos
complicações para nós mesmos. É por isso que a adolescência é um período crucial na nossa existência, porque é quando nós fazemos as nossas principais escolhas. Nós escolhemos o nosso estilo de vida, escolhemos a nossa profissão, muitas vezes o afeto para uma relação a dois mais importante vai acontecer nesse período aí até no máximo 20 e poucos anos. As pessoas mais equilibradas na adolescência tendem a ouvir mais a vontade de Deus, a caminhar melhor com a vontade de Deus, ou seja, eles tendem a aceitar mais o comando que vem de Deus para a nossa própria consciência. E a consciência, essa que nos favorece, essa que nós possuímos, é que vai fazer a triagem, que vai escolher e que vai decidir se sim, se não, se vai aguardar, se vai recusar. Então, resumindo, nós temos que olhar a nossa vida desde o começo. O que foi que nos acolheu aqui? Porque essa chegada, digamos assim, esse porto aonde a gente ancora o nosso barquinho, é o resultado de um passado espiritual e nos prepara aqui, né? Nós aportamos numa família que é a síntese do que nós precisamos, é o mais importante para a nossa trajetória nesse mundo. Se nós aceitarmos bem e lidarmos bem com eles, é uma conquista para que a gente vá adiante no restante, aceitando o que for possível e buscando a complementação daquilo que nós julgamos que é necessário, aquilo que nos atrai, aquilo que nos apaixona, mas sempre atentos a esse conceito. Caminhar junto com a vida, olhando sempre o que nós pretendemos, o esforço que nós fazemos, a luta que nós travamos para alcançar aquele objetivo e a resposta que a vida nos dá. Aceitar apenas o que a vida nos dá pode ser uma coisa que leva a uma acomodação, a uma resignação doentia, e ao mesmo tempo insistir, ser obstinado e pelejar demais e muito tempo mostra que a gente quer porque quer e se torna uma imposição nossa à vida. É isso, minha gente. Mais alguma coisa? Deixa eu fazer um pequeno comentário. A passagem que eu li para vocês, a palavra amigo aparece 4 vezes em 5 versículos. Então, o tema é amizade. Tá bem? Parece que houve uma coisa diferente, que eu falei da obediência, do comando e daquilo que a gente busca, não é? Mas isso está dentro da nossa relação de amizade com Deus, com a vida e com as coisas que nos atraem, com as coisas que nós escolhemos e que nós queremos para nós. É uma relação de amizade que a gente tem com a profissão. É um querer bem que algumas pessoas não conseguem conservar. E esse relacionamento, ele se deteriora e muitas vezes ele se acaba. Parece que o tempo acabou também.
Tá certo? Com isso, eu estou agradecendo a vocês mais uma vez pela participação, pela presença, pelo carinho, pela amizade. E torcendo para que nós estejamos aqui de novo na próxima semana. Grato, Romão, a você também. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos com outro tema. Se não tiver enganado, é a fraternidade. Um abraço a todos. Até mais. E sigamos com Deus.